Tá iniciando a gravação, então, viu, galera? Bem, boa noite a todos. A gente vai falar, então, hoje sobre o efeito fotoelétrico, que é um tema que segue, né, a sequência da nossa aula anterior sobre o nascer da química e vai esclarecer algumas dúvidas que, porventura, alguns de vocês tenham tido, né? E a gente pode falar um pouco mais sobre alguns detalhes de algumas dúvidas ao longo da aula de hoje. Como eu tinha explicado antes, né, eu estava mostrando o material compartilhado no Classroom e aí deixei compartilhado com vocês o roteiro relacionado ao tópico da aula, né? E na sequência da aula, então, eu volto a falar um pouquinho mais em detalhes do roteiro que eu deixei organizado, né, configurado lá no Classroom como uma atividade atribuída a cada um de vocês, tá bem? A gente começa a nossa aula de hoje falando sobre esse tópico bastante interessante, né? E eu trago para vocês uma figura, como vocês estão vendo aí, uma figura bastante peculiar e interessante, e ela foi uma figura publicada na Scientific American, né? Uma magazine científica da Sociedade Americana de Ciências, né? Um jornal famoso, né? A Scientific American, tem a versão brasileira também. E é uma revista centenária, né? Uma revista que existe um respaldo, né? Uma fama no meio científico em geral. Eu, particularmente, lembro muito bem das minhas leituras da Scientific American quando estudante, né? Ainda no nível médio, adorava. E sempre quando eu podia guardar um dinheirinho, eu era daqueles que guardava não para comprar bala e picolé, sorvete, mas para comprar uma revista científica ou então um gibi do Homem-Aranha. Enfim, essa figura, estão vendo aí que interessante? São várias aí lâmpadas incandescentes. Essa figura é de uma publicação da época, lá dos idos da virada do século XIX para o século XX. E aí vocês estão vendo aí o pessoal levando uma lâmpada incandescente para a forca? Estão visualizando aí a situação? Sim, sim. Eu vou deixar aqui minha câmera desligada para ficar legal a minha stream com vocês. Tá dando algum delay em relação à minha conexão com vocês, pessoal? Não, aqui tá tudo certo. Não, professor, tudo certo por aqui. Aparentemente não. Beleza, se vocês quiserem compartilhar, né, em vez de o áudio abrir a mensagem, eu consigo ler aqui no meu smartphone, tá bom? Mas olha só que interessante, né? Eles queriam, então, levar à forca, né, a lâmpada incandescente, justamente porque aquela revolução, né, vivenciada ali dos anos do século XIX, né, culminaram em grandes avanços em relação à espectroscopia, como a gente começou a falar já na aula passada, e também toda a parte de emissão, né, de radiação, absorção e emissão de radiação. Então, se você, por exemplo, acompanha o noticiário da época, é uma época bastante quente e aquecida em relação à publicação de patentes, né? E vocês vão lembrar e vão recordar que um dos primeiros trabalhos, inclusive do Albert Einstein, era justamente numa agência de patentes, né? E assim, as patentes relacionadas a filamentos metálicos, diversos tipos de lâmpadas, de iluminação, tanto iluminação interna, né, para os ambientes internos, para também ambientes externos, assim, era muito, era um crescimento, teve um crescimento assim exponencial ao longo daquelas décadas, experimentando e essa lâmpada então aí incandescente, né, sendo uma grande ameaça, né, às lamparinas, né, aquelas iluminações ainda dependentes de combustão de óleo ou de algum combustível fóssil, enfim,
velas, né? Enfim, elas se sentiram, né, ameaçadas, né? E aí a figura expressa essa revolução, tá, em relação à tecnologia na época, que era a tecnologia relacionada à fabricação dessas lâmpadas de filamento, tá? E, como já tinha mostrado para vocês na aula anterior, dois personagens importantes, né, que marcaram aí, no caso, o século XIX, o Maxwell, que desenvolve, né, uma teoria eletromagnética para a luz. E a gente tem que lembrar, e a gente falou um pouco sobre isso na aula passada, né, eu gostaria de fixar aqui para vocês essa questão da teoria eletromagnética para a luz, né, em que esse feixe de luz, né, era compreendido, então, por uma componente elétrica, uma componente, né, magnética, e, logicamente, que havia uma relação da variação. Por exemplo, se você variasse, né, a intensidade da luz, segundo a teoria clássica de Maxwell, você tinha uma variação correspondente, né, e proporcional às componentes elétricas e magnéticas, ou às forças, né, relacionadas à componente elétrica e magnética da luz. Então, esse era o entendimento, né, da teoria clássica. Planck, como nós falamos na aula passada, ele vai, então, analisar os dados experimentais, né, obtidos por um corpo negro, e conclui que seria possível interpretar a forma da curva, aquela distribuição, né, de energia que vimos na aula passada, assumindo pacotes definidos de energia devido à vibração das partículas do material, que, segundo Planck, era composto por pequenos osciladores que emitiam radiações eletromagnéticas. Observem muito atentamente ao que eu estou escrevendo, destacando aqui em azul e em vermelho no texto, que no artigo seminal e nos anos que, né, vão se suceder, né, após a publicação de Planck, ele mesmo, tá, Max Planck, ele não relacionou diretamente esse pacote de energia à luz, tá? Ele interpreta e entende como algo intrínseco do material, ok? Que ele descreve como pequenos osciladores que emitem radiações eletromagnéticas. Ou seja, depois que emitido, né, ele entende que o comportamento ocorreria tal como descrito pelas leis clássicas. Isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês. E talvez isso tenha sido um motivo de um tanto de confusão na aula passada, que eu gostaria de esclarecer aqui nesse momento, tá bom? Bem, a gente vai começar então aqui, a partir dessa aula de hoje em especial, né? Nossa aula passada foi sobre o nascer dessa química quântica, e aqui nós vamos falar bastante, então, né, de fato, adentrar nos detalhes da evolução dessa química quântica, que a partir desse momento, portanto, do artigo de Max Planck, vai se dividir em dois períodos históricos muito bem definidos, né? O primeiro marcado pelo artigo de Planck, que, como o título da aula passada foi o nascer, né, da química quântica, ou seja, até então não havia nenhuma teoria e nenhuma lei a respeito, né, dos fenômenos relacionados a essa escala de tamanho, okay? E que esses fenômenos relacionados a essa escala de tamanho eram diferentes ou se comportavam de forma diferente dos fenômenos relacionados para os fenômenos, digamos, clássicos, né, ou sistemas macroscópicos. E aí esse período vai se dividir entre o artigo de Planck até a teoria quântica moderna, que é onde nós vamos chegar, né, no curso de introdução à quântica.
E aí, para nós começarmos essa jornada, eu gostaria de trazer esse texto para vocês, muito esclarecedor, desse cara, Richard Feynman, tá? Em sua Lecture sobre Física, que tem os volumes 1, 2 e 3. No volume 3 dessa Lecture, ele escreve exatamente o que está aqui. Tentei ser aqui o máximo possível coerente com a tradução, tá? Então ele diz: uma vez que o comportamento atômico é tão diferente da experiência cotidiana, é muito difícil se acostumar. Ele parece peculiar e misterioso para todos, tanto para o iniciante, e eu destaquei aqui em negrito de propósito, como para o físico experiente. E ele continua, ele diz: mesmo os experts, tá, não entendem da maneira que gostariam. E é perfeitamente razoável que seja assim, porque todas as experiências humanas, diretas ou intuitivas, se aplicam a objetos grandes. Eu acho que há um comentário aqui, eu sempre puxo o comentário da galera, tá? Eu vou puxar aqui o comentário para a gente trocar ideias e debater. Deixa eu ver aqui, eu gosto dessa participação, né? Esse comentário aqui do Patrick. Isso lembra o comentário do Bohm, né, sobre o desafio de falar de quântica, sendo que a linguagem que utilizamos está ligada aos objetos macroscópicos que são percebidos no cotidiano. Ele fez uma correção aqui, é isso, Patrick? Não seria bom e sim Bohr? É isso? É isso? Pessoal, eu perdi minha conexão novamente. O que aconteceu? Não, é o meu microfone que estava desativado. É um dos comentários que aparece nas cartas que ele trocava a respeito de quântica no um artigo muito bom sobre a Convenção de Copenhague, em que ele justamente comenta o que o Feynman está mencionando, que é a dificuldade em descrever fenômenos da quântica, sendo que utilizamos a nossa referência tende a ser aqueles objetos que são os macroscópicos, que são aqueles que nós percebemos no dia a dia. Exato, perfeito. Inclusive, essa citação, né, a interpretação de Copenhague, vai ser um dos tópicos mais à frente no curso. É que eu tinha feito uma pergunta, eu acho que você acabou não respondendo, que no seu comentário no chat, É bom. Você fez uma correção, né? Você tinha escrito no texto bom, mas na verdade foi Bohr, né? Bohr, sim, perfeito. No meu laptop, por algum motivo, novamente, acho que a minha apresentação saiu, não foi? A minha conexão caiu, né? Caiu. Saiu sim. Legal, a gente vai aos poucos aprendendo as artimanhas de você fazer aulas online, né? Porque o acesso por meio de dois dispositivos, em especial um que tenha uma banda 4G, ela garante que você vai estar ali live todo o tempo, né? Apareceu para vocês novamente? Está ótimo, professor. Sim. Sim, professor. Legal. Então, toda vez que der problema aqui no meu laptop, por algum motivo eu não sei qual, enfim, eu estou aqui com vocês no celular e a gente não perde essa conexão, tá bem? Legal a sua contribuição, Patrick, e é justamente isso, tá? O que, digamos, Richard Feynman aqui sintetiza na sua lecture é algo relacionado ao que Bohr havia discutido bastante, né? Nas interpretações. A gente vai chegar lá mais à frente quando falarmos de Bohr, tá bom? Mas eu não sei aqui, nós temos 15 alunos na turma, né? E eu queria saber da turma, né? Se vocês já tinham ouvido falar de Richard Feynman ou não, né? Porque eu sempre faço essa pergunta para as turmas e o Richard Feynman, por ser físico e por ter tido uma contribuição para a física bastante marcante, nem todos da química o reconhecem ou sabem de quem se trata. E é natural que muitos aqui talvez não tenham tido ainda o contato com o que Richard Feynman produziu, né? Mas eu queria saber aqui da turma, alguns responderam no chat,
que o Arthur aqui já, o Patrick também, mas e o restante da turma? O restante eu posso considerar que não? Quem já tinha ouvido, coloca sim, e quem nunca tinha ouvido, coloca não, não tem importância nenhuma, entendeu? Problema nenhum, não. Em você colocar não. Mais para a gente poder prazerosamente conversar aqui, trocar essas figurinhas. O Sancler aqui falou uma coisa que eu justamente ia fazer essa conexão, né, que ele escreve que conhece por causa da nanotecnologia, né? Muitos o consideram, digamos, o pai da nanotecnologia, justamente porque na sua lecture, quando ele recebe o Nobel, né, ele traz uma afirmação que ficou marcada, que os estudos os quais ele estava ali envolvido em relação à física e o entendimento dessa física na escala atômica, na escala, enfim, em nanômetros, ele faz uma previsão, né, de que no futuro, isso lá nos idos de 70, não tão longe, né, daquela época, ele diz que toda a enciclopédia britânica ela seria armazenada na cabeça de um alfinete, né, ou seja, conseguiríamos armazenar tantos e tantos dados, né, em uma quantidade, um espaço físico tão pequeno e diminuto, né, justamente por conta dos avanços relacionados aos nanomateriais e à nanotecnologia. E ele, por essa afirmação, acaba, assim, muitos o colocam, né, como esse pioneiro na área de nanotecnologia, por isso que o Sancler traz essa afirmação aqui no chat. Bem, mas o Richard Feynman, tá? Se vocês buscarem, por exemplo, hoje, a gente já tem acesso, né, ao material que foi produzido por ele com suas aulas, estão disponíveis as suas aulas no YouTube, em vários canais, e também, assim como também estão disponíveis as suas lectures originais, né, e que teve uma tradução para a nossa língua também, pelo professor Silvio Canuto, que é um grande colega. Enfim. Mas o que ele diz aqui é justamente esse sentimento, e isso, assim, digamos, isso traz, pelo menos essa é a minha compreensão, traz para nós um certo, digamos, alívio e, ao mesmo tempo, uma serenidade, entendeu? De compreender que a gente vai falar de coisas que não são tangíveis e não são palpáveis, né? Nós estamos acostumados com as observações macroscópicas, nós estamos acostumados de interpretar ou compreender ou traduzir através de leis fenômenos que estão em escalas capazes, né, de nós observarmos, seja com o nosso olhar humano ou com, digamos, o mínimo aí de instrumentação física. Agora, os fenômenos nessa escala, menor aqui de 10 a menos 10 metros, nós falamos de fenômenos cujas leis quânticas descrevem, tá? São capazes de descrever esses fenômenos e cujas leis clássicas falham. E é justamente disso que a gente está falando na aula passada e falando na aula de hoje, ou seja, a interpretação correta para aqueles dados macroscópicos relacionados à radiação do corpo negro ou a absorção e emissão de energia de corpos materiais, chega num nível de escala o qual as leis clássicas elas não passam, elas não funcionam mais. Da mesma maneira, a gente tem que ter essa coerência de compreender que para todo e qualquer fenômeno macroscópico, as leis quânticas elas também não atuam, né? E eu tinha até falado na aula passada de que uma das correntes que temos e cientistas dedicados a ela é daquela unificação, né, das leis clássicas e quânticas em uma única teoria unificada, que
é uma busca incessante ainda até hoje. Enfim, então Richard Feynman, ele nos coloca assim como seres mortais, né? De forma brilhante. E para entender o que se dá em relação ao efeito fotoelétrico, tem tudo a ver com a nossa aula anterior, ou seja, é uma continuação e junção dos conhecimentos relacionados aos avanços relacionados à espectroscopia, né? Então eu vou destacar aqui alguns personagens para a gente compreender bem o que está por detrás do efeito fotoelétrico. Bom, primeiro nós vamos destacar as contribuições aqui de Hertz, né, que vive aí nesse período de 1857 a 1894, que vamos dizer assim, vai ser um dos pioneiros no desenvolvimento dos raios catódicos, né? Ele desenvolve esse instrumento, né, aqui estabelecendo uma diferença de potencial entre o anodo e o catodo, chamados raios catódicos. Você emite uma energia a partir de um arco, né, devido a essa diferença de potencial. E esses raios catódicos foram, né, essenciais, né, exatamente na descoberta, por exemplo, do elétron e de tantas outras descobertas, né, nessa época. Então, os raios catódicos são assim chamados, pois a luz é emitida por um eletrodo negativo, né, o cátodo, em um tubo sob vácuo, tá? E aqui embaixo nós temos o tubo do experimento, né, chamado tubo de Crookes. Exatamente nesse anteparo metálico aqui, nesse formato, você tem um fenômeno de fluorescência, né, devido justamente à energia e às transições que ocorrem e que vão ser explicadas justamente com toda essa evolução da quântica no início do século XX, tá? E você, então, tem essa imagem que vocês observam aqui no anteparo. Um dos alunos, né, de Hertz, tá, foi justamente Philipp Lenard, que vai continuar, tá, os estudos realizados por Hertz a respeito dos raios catódicos. E ele vai conduzir experimentos, então, que vão justamente culminar com a investigação do efeito fotoelétrico. Seria o seguinte, né, um fenômeno no qual um material vai emitir luz quando exposta a radiações de alta energia, né, ultravioleta, raio-x, etc. Tá? Aqui, no caso, a fluorescência, né, seria esse fenômeno, tá? Em que um determinado material emite luz quando exposto a radiações de alta energia. E o que seria o efeito fotoelétrico, que foi a investigação de Lenard, seria justamente o seguinte: imagina a superfície de um metal, uma superfície metálica, como justamente os estudos de Hertz e Lenard baseavam-se naquela produção de uma energia tal, cuja frequência, né, da ordem ali da radiação ultravioleta, ou seja, a gente tem uma frequência de alta energia, né? Essa luz, né, digamos, esse fóton de luz, essa energia que incide sobre a superfície do material, é capaz de arrancar, tá? Aqui no caso, aqui eu estou mostrando aqui do lado uma foto diminuída, né, de uma câmera escura, né, com a fonte de energia na faixa de ultravioleta, aqui a incidência dessa energia nessa direção aqui, tá? E essa energia é capaz de arrancar um elétron da superfície metálica. Esse elétron é injetado com uma determinada energia cinética, tá? Então, o que eu tenho aqui é exatamente agora, segundo a interpretação lá de Planck, essa energia é igual a hν, né? Essa energia ela pode ser interpretada como uma energia igual a hν, e isso vai conferir,
tá, uma energia cinética a esse elétron que é ejetado. Vamos chamar essa energia cinética com o símbolo K maiúsculo do inglês, tá? De energia cinética. Nesse slide, eu quero destacar ainda para vocês aqui esse busto, né, de Hertz, que é exposto no Instituto Karlsruhe de Tecnologia na Alemanha, em homenagem às contribuições dadas a ele pelas descobertas relacionadas às ondas eletromagnéticas. E alguns outros nomes, a gente não pode esquecer disso jamais, deram contribuições importantes para esse efeito fotoelétrico que foi descrito pelos experimentos de Lehner, tá? Aluno de Hertz. Então, esse esqueminha que eu mostro aqui é um típico experimento, tá? Que demonstra, né, o efeito fotoelétrico. As medidas experimentais, tá? Elas deixavam algumas lacunas e que alguns tentaram dar uma interpretação através de uma lei empírica, tentando formular alguma lei que pudesse, então, compreender, né, o fenômeno de forma mais clara. Hawley, ele mostra que o aumento na corrente elétrica, fotoelétrica, desculpa, devia-se à ejeção de partículas carregadas na superfície metálica, tá? Então, em paralelo aos estudos de Lehner, alguns deram contribuições importantes para o acúmulo do conhecimento em relação ao efeito fotoelétrico. E eu quero destacar alguns deles aqui. Um outro cara que também deu uma contribuição interessante foi Stolleton, que mostra que a corrente era proporcional à intensidade de luz. Então, ele faz uma relação entre a corrente, tá, e a intensidade dessa luz. Elster e Geitel, eles demonstraram que a utilização de metais mais eletropositivos permitia usar luz com menor frequência. Olha que interessante. Então, talvez seja aí um dos primeiros que vai demonstrar experimentalmente que essa luz que incidia no material, né, você poderia ter, né, uma energia diferente, ou seja, uma frequência diferente, tá? E isso permitiria, então, arrancar da mesma forma ali, digamos, aquele elétron da superfície do material. Só que isso dependia do material, tá? Intrinsecamente do metal, e são essas coisas que vão culminar na interpretação que a gente vai observar. Essa figura que vocês estão vendo aí na tela, ela é uma figura retirada de um livro muito legal, esse livro, né? Ele fala sobre a história aí dos 30 primeiros anos da química quântica, escrito pelo George Gamow, tá? Em especial, é um livro muito legal, porque o George Gamow, ele foi um dos caras que conviveu com esses personagens que construíram a química quântica moderna, né? E ele, de forma bem habilidosa e manual, estão vendo, simplória, mas bem ilustrativa, ele vai aqui mostrar o dispositivo, né, que foi usado de forma, digamos, bem simplória aqui, tá? Para o estudo do efeito fotoelétrico. Então, você tinha um arco, tá vendo? Que gerava uma certa onda eletromagnética, com, digamos, diferentes frequências, logicamente, com diferentes energias. O prisma, observem que toda a ótica ela foi estabelecida 2 séculos antes. Então, a ótica desenvolvida por Isaac Newton, né, e outros colaboradores, ela estava muito bem consolidada, muito bem estabelecida, e justamente os avanços com a ótica é que culminaram nos avanços com a espectroscopia no século XIX, né? E que, aqui no caso, vai selecionar uma frequência, né, específica que vai incidir
nessa superfície metálica, tá? E aqui nós temos um detector que vai medir, digamos, a quantidade, né, de elétrons que são ali ejetados com uma determinada energia, tá? E, logicamente, a gente precisa aqui de um dispositivo, de um potenciostato para medir essa diferença de potencial ou aplicar, né, quando necessário. Então, mais ou menos assim que funcionava esse experimento. Então, a gente chega a dois personagens peculiares e históricos por vários motivos aqui. E é importante trazer essa informação para vocês também na aula, né? Porque a aula ela vai além um pouco do que a gente tem de química e física por trás. Por que eu digo isso? Porque esses dois caras, ícones, eles se tornam, digamos, dois quase, digamos, inimigos, né? Assim dizer, né? Por suas ideias e ideologias, tá? Por que eu estou falando isso? Philip Lehner, tá? Ele foi um dos apoiadores do regime nazista, tá? E um dos que deram suporte científico ao regime nazista. E Albert Einstein é um dos que justamente foge desse regime nazista, né? Vai para os Estados Unidos e é uma das bandeiras, né? Que luta, né? Como voz, tá? Contra o regime nazista. Lembrando que tanto Professor, Oi. tem uma série do Einstein que mostra, eu não sei se é com um Leonard, mas que existia um cientista muito ferrenho, um físico muito ferrenho, que ia contra o Einstein, tentava prejudicar ele e os trabalhos dele perante a sociedade física. Era de física? Era, mas é uma série de 10 episódios sobre a vida do Albert Einstein, que eu acho que mostra essa disputa, inclusive, também, dessas descobertas. Sim, sim, eu conheço. Eu conheço, Giovanni, já que você citou, né, e se interessou pelo assunto, vocês estão vendo aqui esse livro? O homem... em inglês, né? Tô vendo. Isso, né? The Man Who Stalked Einstein, o homem que vai justamente ser se você for traduzir, né, que vai gerar esse embate e vai ser um perseguidor, né, de Einstein, cientificamente, tá? Esse livro ele vai falar justamente do embate, aqui a foto acima seria o Leonard, a foto abaixo o Einstein, né? É um livro fabuloso, tá? E ele diz assim, né? Como que o cientista, né? Philip Leonard muda o curso da história, tá? E ele muda o curso da história, é muito legal. E ele muda o curso da história, né? Aqui, segundo o autor, justamente porque, veja, isso arrefeceu, de certa forma, a ponto de Einstein, digamos, uma das coisas que mais motivaram justamente Einstein a estudar o efeito fotoelétrico foi, certamente, assim, você não vai ver isso no livro de física, no livro de química, você vai encontrar isso no livro de história da ciência, né? De história da filosofia da ciência. E aí você vai ver, né, que essa cortina de coisas que existem por detrás, né, dos fatos físicos, das descobertas, impulsionam, né, são combustíveis para essas descobertas, né? Então, vejam só, qual era a questão? Lina foi o cara que fez a medida que resulta, né, na descoberta, digamos, da ejeção desses elétrons, dos fotoelétrons, né, a partir de uma superfície metálica, quando essa recebe uma determinada energia com uma determinada, então, frequência. Só que a interpretação desse fenômeno não foi concebida pelos experimentalistas, não foi concebida e interpretada por Philip Leonard. Então, isso se mostrou um outro problema em aberto, tal como o problema que nós falamos da energia do corpo negro, mas também o efeito fotoelétrico torna-se um problema em aberto
naquela época, né? O que Albert Einstein vai fazer? Albert Einstein havia compreendido, né, entendido o artigo de Max Planck. Mas como eu disse no slide anterior, Max Planck ele não interpretou o fenômeno ali, digamos, da absorção, né, e emissão de um corpo negro como sendo algo intrínseco também da luz, da radiação eletromagnética. Ele interpretou como algo intrínseco do material, da matéria, né? E aí o que Albert Einstein vai fazer? Ele vai justamente pegar a relação, né, postulada no artigo de Max Planck, em que a energia, então, era definida como um pacote, né, um número de fótons, N aqui seria o número de fótons, Hni, certo? O tal quanta, né, de energia. E ele vai ser um observador ao entender que os dados experimentais indicavam nenhuma dependência com a intensidade e sim com a frequência da radiação. Ou seja, observem, do ponto de vista clássico, entendia-se que aumento de intensidade aumentava proporcionalmente, né, o aumento da energia aumentava proporcionalmente à variação de intensidade da onda eletromagnética. Mas Einstein vai observar que essa dependência não era exatamente com a intensidade da luz, ou seja, você poderia jogar a luz, essa luz aqui, tá? Com uma determinada aqui, frequência, deixa eu ver se eu consigo aqui voltar, não, né? Meu NI ficou muito feio aqui em cima. Esquece aqui que eu escrevi, vamos colocar a frequência como F, porque esse NI aqui é difícil. Entenda-se esse F como NI, tá? Uma luz com uma determinada frequência, por maior que seja a intensidade dessa luz, dessa luz incidente, não tinha nenhuma relação com os, digamos, elétrons que eram ou não ejetados do material, tá? E aí ele vai conceber isso da seguinte maneira, ele vai fazer a seguinte observação, que havia, portanto, uma relação bem simples de conservação, né, de energia. O que acontece eu tenho aqui um determinado fóton, né, de energia Hni que incide sobre a superfície metálica, e eu consigo, então, pelo instrumento, medir, né, exatamente a energia cinética relacionada a esse elétron ejetado. Então, isso aqui é a energia que entra, isso aqui é a energia que sai, né? E aí o que Einstein vai observar é que para esse elétron ser ejetado, era necessário uma energia de frequência definida, como se fosse exatamente o requisito para que esse elétron fosse ejetado. Ou seja, eu teria uma frequência aqui N0 requerida para que esse elétron fosse ejetado. A partir desse momento, então, eu tinha a ejeção dos elétrons, eu tinha esses elétrons movendo-se com uma energia cinética K. Perfeito? Ou seja, esse Hni menos Hni0, tá? Deveria ser igual a essa energia cinética K. Ok? E se você reescreve essa equação, ou seja, essa equação é de balanço de energia, o que entra tem que ser igual ao que sai, exatamente dessa forma que Albert Einstein pensa, mas agora dando a interpretação correta que havia uma certa frequência mínima requerida para que o fenômeno do efeito fotoelétrico ocorresse, né? E aí, simplesmente rearranjando essa equação, você chega nessa relação aqui abaixo, né? Onde aqui eu tenho energia cinética, que é meio de mv ao quadrado, sendo igual a Hni menos
uma função trabalho, que ele chama de função trabalho, né, que está relacionado a esse H0, ou seja, essa função trabalho aqui, φ, ela é exatamente o H0, tá? A partir desse momento, né, então, as relações são proporcionais, mas nada ocorre enquanto não houver uma energia com uma frequência requerida para o efeito fotoelétrico ocorrer. E aí você tem a relação de que cada material, ou seja, cada metal, vai ter uma função trabalho específica em eletronvolts. Essa tabela traz a função trabalho para uma gama aqui de metais, tá? E algumas ligas, e vocês vão ver também que existem handbooks, né? Livros com tabelas extensas de função trabalho para cada tipo de metal. Tá? Essa função trabalho ela vai depender do estado da superfície metálica, de sua orientação espacial, sendo sensível também a impurezas, né? Óxidos e defeitos, né? Enfim, imperfeições, ou seja, existem algumas propriedades intrínsecas de cada material que determina a sua função trabalho e, portanto, a frequência requerida para você ejetar um elétron do metal. Tá? Então, é isso que Einstein vai conceber, e aí, então, a gente pode resumir, né, como duas leis, tá, simples, né, provenientes dessa interpretação. Uma, para a luz em uma dada frequência, porém com diferentes intensidades, a energia fotoeletrônica permanece constante enquanto seu número aumenta na proporção direta à intensidade da luz. Ou seja, a variação da intensidade da luz com o número de fotoelétrons, ela permanece, digamos, ela tem uma relação, né, proporcional, né, entre elas, mas não há, digamos, nenhuma mudança em relação à frequência, ou seja, Ni é uma constante. Ao variar a intensidade da luz, tá, nenhum fóton-elétron será emitido até que a frequência exceda um certo limite de zero, que é diferente para cada metal. Além desta frequência requerida, a energia aumenta linearmente, sendo proporcional à diferença entre a frequência da luz incidente e a frequência μ0, que é exatamente a energia cinética do elétron. Então, a partir de uma determinada energia, tá vendo? O comportamento é linear, como vocês puderam observar, entre a frequência e a energia do fóton elétron, que está relacionada com essa energia cinética que o elétron adquire após ser ejetado da superfície metálica. Então, essas duas leis são as duas leis, digamos, fundamentais que vão estar contidas no seminal e famoso trabalho do efeito fotoelétrico que Albert Einstein publica e, digamos, interpreta, né, os fenômenos ou os experimentos relacionados ao efeito fotoelétrico. Tá? Então, essa historinha, para resumir, né, para vocês, né, Albert Einstein usa a hipótese de Planck para explicar as observações experimentais do efeito fotoelétrico. Lembrando que Planck aplicou o conceito da quantização, né, para o mecanismo de emissão e absorção dos osciladores eletrônicos. No entanto, Planck acreditava que, uma vez emitida, a luz se comportava como uma onda clássica. E esse trabalho de Albert Einstein em relação ao efeito fotoelétrico, ele vai justamente abrir um grande precedente e vários outros pesquisadores físicos e químicos vão se debruçar sobre essa questão, e vai ser tema das nossas próximas aulas, que é justamente compreender, né, agora, de fato, com mais profundidade, quais as características ou a natureza, né, de fato, da luz. Tá? Então, isso realmente abre um grande precedente que vai ser tema aí dos nossos próximos encontros. São 6h50. Eu gostaria, então,
Nesse momento de fazer uma fixação aqui de conceitos nesse exercício, eu peço que vocês não passem para o próximo slide aí, se tiverem com ele aberto. Vocês estão aí com o exercício na tela, né? A questão A é uma questão que pergunta qual, né, a energia em joules e em eletronvolts de um fóton de 420 nanômetros. Tá? Eu deixei disponível, né, para vocês lá no Classroom material relacionado às unidades, né, científicas no sistema internacional, ou seja, conversão de Joule para eletronvolts e vice-versa, enfim. E aí a primeira pergunta ela vai tentar com que vocês coloquem em prática, esse exercício também está lá no roteiro, e a questão B pergunta qual a energia cinética máxima aí tem um errinho, né? Elétrons ejetados, depois eu conserto, aqui elétrons, né? De cálcio pela luz violeta, né? De 420 nanômetros, dado a função trabalho para o cálcio de 2,71 eletronvolts. Então, são dois exercíciozinhos que eu queria dar 5 minutinhos para cada um de vocês tentarem fazer, por favor. Pode ser? Combinado? Combinado, professor. Então, 5 minutinhos, tá, pessoal? E aí, alguém terminou? O primeiro, pelo menos? Terminando. Se não, enfim, conseguirem ver no material que eu compartilhei, isso no Google também vocês vão ter as relações, né, de conversão de unidades. Quando você achar em joules ou em eletronvolts fazer a conversão, tem lá as unidades de conversão, isso daí está disponível no material e isso tem no Google também, tranquilo, tá? Professor, para primeiro eu posso estar errado, mas eu encontrei 4,72 joules vezes 10 a menos 19 em eletronvolt, 2,96 eletronvolts. Perfeito. Exatamente isso. Estou passando aqui para a solução, né? Então, a primeira relação
a gente vai aplicar justamente aquela relação de Planck, né, energia igual a Hν. Como foi dado o comprimento de onda, a gente vai lembrar, né, que esse comprimento de onda ele está relacionado à frequência a partir dessa relação, ou seja, Ni, frequência, é exatamente a velocidade da luz, C sobre o comprimento de onda. Tá? A gente vai falar bastante dessa relação nas próximas aulas enfim, várias interpretações e futuras descobertas no início do século XX têm relação com isso, e foi exatamente o tópico que eu, no final da minha aula, mencionei sobre essa natureza da luz, né? Então, você aplica isso na relação de Planck, você tem a energia, usando então a constante de Planck em joules segundos, a velocidade aqui da luz em metros por segundo e a comprimento aqui de onda em metros, nós achamos o valor em joules, vai ser exatamente aí aproximadamente 4,7 vezes 10 a menos 19 joules. E aí, fazendo a conversão, tá? Nós temos esse 1 eletronvolts é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, a gente chega ao valor em eletronvolts de 2,90, aproximadamente 2,96 eletronvolts. Tá? Então, ficou claro para todos vocês a solução do problema? Ok? Ok. A segunda pergunta é, qual a energia cinética máxima? A energia cinética máxima de elétrons ejetados, a gente vai justamente explicar a relação do efeito fotoelétrico de Einstein, né? Ou seja, nós temos no problema a energia necessária foi obtida, né? Qual a energia cinética máxima agora dos elétrons ejetados pela luz violeta de 420 nanômetros, dado a função trabalho de 12,71 eletronvolts. Então, você aplicando agora a equação, você tem a função trabalho aqui de 2,71, a radiação incidente de 2,96 eletronvolts, a diferença é justamente a energia cinética dos elétrons ejetados. Tá? Então, vai dar aí de 0,246 eletronvolts. Esse exercício e todo esse conhecimento do efeito fotoelétrico, ele vai ser bastante importante para a descoberta de uma técnica, de uma metodologia importante, que não vai, digamos, observe como que é o avanço da tecnologia e o quão a ciência básica é importante, né? Assim, é importante falar isso para vocês, viu, queridos alunos e colegas aqui no curso. É muito importante sempre trazer isso para a sala de aula, trazer isso para vocês que estão saindo quase aí formados em química, né? Ainda mais hoje, né, nesse momento que a gente vive no Brasil, né, no qual a gente, na média, a gente precisa levar essa informação da importância científica e da ciência básica para a população em geral e para aqueles que decidem os recursos e rumo do país, né? Por que eu estou falando isso? Porque a importância da ciência básica é consenso, tá? Em países desenvolvidos como o Japão, países desenvolvidos na Europa, nos Estados Unidos, né? E investimento em ciência básica não se discute investimento em ciência básica. Por quê? Porque tem-se, no geral, a compreensão de que a tecnologia ela ocorre a partir de investimentos massivos em ciência básica. E nós estamos aqui falando de um exercício de ciência básica, né, do efeito fotoelétrico, que vai, depois de décadas, culminar em uma descoberta que dá e que resulta em outro Nobel, tá, na área da física. Quem é que saberia responder? Nobel do Einstein, né? Aqui resulta no Nobel do Einstein, que interpreta, né, os medidas experimentais, mas que está relacionado muito a uma ciência, digamos, básica, né, de fato. Agora, eu estou falando sobre o efeito fotoelétrico vai resultar em uma série de outros prêmios, de outras descobertas,
e uma delas que vocês usam, que acredito, se não ouviram falar, certamente não tiveram contato, talvez na graduação, mas... LED. Oi? Desculpe. Continue. Pode falar, Patrick. Eu pensei pensei em várias ideias, por exemplo, o tubo de LED, não? Mas não sei se rendeu. Os tubos de LEDs, você trouxe uma outra muito importante, né? Os tubos de LEDs, a gente já, né, a tecnologia de LED a gente já usa correntemente, né, em nosso dia a dia. É certamente uma das descobertas importantes relacionadas a essas descobertas que eu estou falando aqui. Você trouxe uma nova, muito boa, que não estava aqui na minha cabeça, mas que você tem toda a razão. Mas, assim, para nós químicos que estudamos os materiais e caracterizamos os materiais, né, não sei se já ouviram falar, mas a técnica e a instrumentação chamada de XPS, já ouviram falar de XPS? Não. Eu já vi lá no INT. Isso. No Congresso de Catálise o pessoal falou uma vez. O que é o XPS? O XPS é um instrumento que justamente ele é baseado no efeito fotoelétrico, tá? Então você arranca um elétron, tá, das camadas internas de um determinado material, não das camadas de valência, mas da camada interna de um material. Esse elétron, então, ele é ejetado e ganha exatamente a energia cinética, que é medido por um detector, tá? Então, a tradução aqui para, se você traduzir, né, espectroscopia de fotoemissão de raios X. Então, você tem exatamente uma radiação agora de uma energia de altíssima energia, ou seja, um comprimento de onda bem, bem pequeno, tá? Então, é uma energia de uma onda, né, eletromagnética de altíssima energia, capaz de arrancar o elétron da camada interna do material, e você, então, mede a energia cinética relacionada a esses elétrons que são ejetados do material, exatamente como evidenciado aqui pelo efeito fotoelétrico. E aí, essa descoberta do XPS e desenvolvimento do equipamento de XPS, que hoje é bastante utilizado para caracterização de materiais, caracterização de, enfim, materiais sólidos, catalisadores, né, materiais híbridos, enfim, e também fenômenos de superfície, tá, de electron spray, etc., vai resultar no Nobel do Sigma, que é o desenvolvedor, né, da técnica de XPS. Então, tudo baseado na ciência básica dessas descobertas e que hoje são tecnologias de ponta nos laboratórios mais modernos, como alguém aqui acho que escreveu ou falou, tem no INT, tem aí na UF também, né? E em alguns outros laboratórios no país. Ok? Tudo bem então, pessoal? Ok. Sim, professor. Então, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Eu vou voltar agora lá no Classroom. Vou ver se eu consigo aqui abrir para vocês. Professor, tem uma pergunta. O senhor marcou lá uma prova, né? Uma prova, acho que pro mês que vem, alguma coisa assim, dia 27. Eu queria saber se vai ser feito no horário da aula ou vai disponibilizar um tempo para fazer a prova, porque talvez eu não consiga assistir a aula ou estar na aula, no horário da aula. Se vai ser um tempo à parte, ou a gente vai combinar um horário, enfim. Ou vai ser nesse de 6 às 8. Tá, eu ainda não cheguei a pensar em como vai ser, mas a gente vai discutindo isso com o tempo, né? Você disse que se for no horário da aula, você não tem como, né? É isso? Porque eu vou trabalhar até às 6, aí eu vou estar no caminho para casa, né? Aí eu não sei se essas pessoas trabalham aqui, provavelmente sim.
Aí eu queria Tá. saber se ia ser disponibilizado, assim. Mas aí, como você não pensou, tudo bem. Eu nem cheguei a pensar nisso, eu não estou preocupado com prova, viu? Eu estou muito preocupado que vocês Não, é só para aprendam. planejar mesmo, que tava lá no cronograma. Tá, eu estou bastante preocupado com que vocês aprendam e a gente possa, enfim, aprender juntos aqui nessa jornada, tá bom? Uhum. Bom, lá no roteiro, tá, tem um detalhamento, né, do que nós vimos em aula e exercício, né, que nós vimos também, enfim. Tá vendo aqui, ó, espectroscopia de fotoelétrons, né? Uhum. Então fala um pouco aqui do XPS também, né? E aí eu deixei como atividades para vocês fazerem, que é o seguinte: a primeira, estão conseguindo enxergar na tela ou tenho que dar um zoom aqui, pessoal? Dá para enxergar. Então é o Dá para seguinte, enxergar. a primeira, assim, é uma pesquisa, né? Uma atividade. Pesquise os possíveis efeitos biológicos em faixa de energia, por exemplo, para uma estrutura de DNA ser quebrada em eletronvolts. Tá? O que eu quero com essa pesquisa? Eu quero que vocês tenham a noção da magnitude dessa energia em eletronvolts. Ou seja, nós vimos ali no exercício uma energia em eletronvolts da ordem de 2 eletronvolts, né? É importantíssimo que vocês façam esse exercício com o espectro eletromagnético e a energia relacionada com cada uma das frequências, tá? Ou a interpretação dessa frequência na forma de energia, para que a gente tenha noção do que cada energia no espectro pode, por exemplo, enfim, servir, né, ou causar. É interessante essa pesquisa para vocês, viu? Teve um comentário aqui no chat, desculpa interromper. Ah, sim, o Marcos ele pediu para que eu retornasse à discussão do exemplo. Eu vou assim, diga, Marcos. Marcos? Apareceu aí para você? Ah, tá legal. Você acertou aí, Marcos? Tudo bem? A solução 2 está aqui. Perfeito, legal. E aí, eu acabei esquecendo, tá? Mas eu já coloco isso aqui em seguida, né? A aula de hoje. Eu esqueci de subir o artigo para vocês, né? Um artigo fantástico também, muito bacana, que vai falar, que o título é 1905 e tudo ou mais, tá? Ele vai justamente falar do tema da aula de hoje, de forma bem didática, né? Bem ilustrativa. E aí eu gostaria também que vocês fizessem uma resenha, né, com suas palavras sobre a transição entre os conceitos da física clássica e os propostos pela física quântica. Então, essa atividade ela está incorporada, né, ao estudo do roteiro 2, e isso fica para segunda-feira que vem. Tá? Professor, Uhum. a pesquisa tem que te enviar também? Ou só envia a resenha? Não, só a resenha, tá bom? Só a resenha, tá bom. A pesquisa vai... Bom, boa sua pergunta. A pesquisa vai ser um tema da discussão da nossa aula de quarta-feira, tá bem? Ah, beleza, tranquilo. Obrigada. Mas aí eu queria que vocês tivessem essa informação para a nossa aula. Enfim, tem alguma outra questão, pessoal? É isso por hoje. Tá legal? Eu espero que vocês todos tenham compreendido a aula, tá? Ela está gravada e disponibilizada a todos. Eu desejo uma ótima semana para vocês, que começa até quarta-feira, então. Tchau, tchau, professor. Até quarta. Até quarta-feira. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Até mais. Até Tchau, quarta. tchau.